Olá, sou José Rubens Hernandes, responsável pelo conteúdo programático do Sucessão Legal, um EAD que tem foco em planejamento sucessório, que busca atingir públicos de contabilistas, de advogadas, advogados, de empresárias e de empresários, bem como de outras pessoas que tenham interesse no assunto, como administradores, gestores de empresas, economistas e assim por diante. Nós vamos iniciar hoje uma sessão que é uma sessão interativa, que ela busca aproximar o Sucessão Legal do nosso público, dos nossos seguidores. Esta sessão, ela pretende responder dúvidas pontuais a respeito de temas ligados a planejamento sucessório. Vamos manter uma discrição com relação às pessoas que formulam essas questões, para a gente não expor ninguém aí a uma situação de constrangimento, mas buscaremos responder de uma forma que aquele problema, ele se repetindo ou a gente percebendo que ele se repete em outros cenários, que ele também possa ser resolvido por outras pessoas. Então, caso você tenha alguma dúvida, alguma questão ligada ao planejamento sucessório, entre em contato conosco, envie um e-mail, contato@sucessãolegal.com.br e vamos analisar dentro do nosso contexto. E, quem sabe, no próximo vídeo desses, a gente vai estar respondendo o seu questionamento. Nós temos aqui hoje uma dúvida de um aluno nosso de Rio Claro. E ele traz uma questão bastante interessante ligada a planos de previdência privada. Muito interessante. Ele coloca o seguinte: uma pessoa, dona de uma propriedade rural considerável, efetua a venda desse imóvel e recebe o valor em dinheiro, mediante crédito em conta corrente, operação lista, feita totalmente por dentro, via bancária, recolhe lá o ganho de capital, tudo corretamente. Ele tem 2 filhos, mas do primeiro casamento, e com a pessoa com a qual ele é casado, ele não tem filho nenhum. Ele se casou com essa pessoa no regime da comunhão parcial de bens, e esse imóvel foi adquirido durante o casamento desse último casamento. Então, ele vende a fazenda e aí vem o problema apresentado, dizendo assim, que a esposa atual concordou com a venda, assinando a escritura, porque ela também tem a participação dela, metade da fazenda é dela, desde que todo o valor fosse colocado num VGBL, que tivesse como beneficiária apenas ela. E ele pergunta, isso é válido? O VGBL é uma modalidade de plano de previdência privada, em que a gente aporta um capital para depois resgatarmos o valor integral ou de uma forma parcelada, como se fosse um pagamento mensal de uma previdência privada. Tem o modelo do VGBL, que é um modelo para quem não tem grandes impactos aí de tributação de imposto de renda, e tem o PGBL, que é aquele modelo usado por quem tem retenções, pagamentos de imposto de renda, porque os aportes de capital podem ser deduzidos. Então esse é um primeiro cenário que a gente precisa considerar. O segundo cenário que a gente precisa realçar é que as pessoas não podem utilizar em matéria de planejamento sucessório caminhos que signifiquem a ruptura ou desrespeito a direitos que são assegurados pela lei. Então, a gente precisa observar que a gente tem no Brasil a figura da herança necessária e dos herdeiros necessários. A herança necessária, ela é 50% do patrimônio que a pessoa detém. E os herdeiros necessários são aqueles que a lei civil indica. São eles: os pais, quando a pessoa não tem cônjuge e não tem filhos, são os filhos e as filhas, e o cônjuge. O cônjuge será herdeiro junto com os pais e será herdeiro junto com os filhos. É claro que se a pessoa tem filhos, sempre a herança será destinada aos descendentes, aos filhos, ainda que os pais estejam vivos. Se a pessoa não tem filhos, na linha descendente ninguém, os herdeiros serão os pais concorrendo com os cônjuges. Então veja, no problema, essa pessoa tem 2 filhos do casamento anterior, que são 2 herdeiros necessários. Se essa pessoa vende a fazenda e faz um VGBL instantâneo de todo o valor e aporta integralmente como um capital
e indica como beneficiária apenas a atual esposa, o cenário é de uma possível fraude com relação aos filhos herdeiros. É claro que essa pessoa, esse proprietário desse bem, poderá indicar quem ele quiser no VGBL, desde que o VGBL não seja utilizado com esse intuito de fraudar o recebimento da herança necessária por parte dos filhos. Então, neste ponto, aquele plano tende a não ser válido. Ele pode ser, então, anulado pela Justiça. Então, aqui fica essa recomendação, que o VGBL, embora ele admita qualquer pessoa como beneficiária, né, num exemplo como esse, em que a pessoa poderá estar praticando uma fraude, né, é meio que visível isso, né? Ela colocando somente a esposa atual, ela frauda os direitos dos herdeiros necessários os filhos. Então, nesse caso, é recomendável que não se faça essa previsão, que se respeite os quinhões de cada herdeiro necessário.